Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula de matemática, continuaremos, então, vendo as frações. Então, vocês irão abrir na página 28. Nós vimos na nossa última aula sobre as frações próprias e as frações impróprias. As frações próprias são aquelas que o meu numerador ele será sempre menor que o meu denominador. Então, elas representam uma quantidade menor do que o meu inteiro. Já as frações impróprias são aquelas que o meu numerador será maior ou igual ao meu denominador. E ela representa o quê? Ou um inteiro ou uma quantidade maior do que o meu inteiro. Hoje nós iremos aprender um pouquinho mais sobre as frações impróprias. As frações impróprias, elas também podem ser uma fração aparente ou uma fração mista. Quando que ela será uma fração aparente? A fração imprópria, ela será uma fração aparente quando nós dividirmos aqui o nosso numerador pelo nosso denominador e essa conta de divisão, ela der exata. Então, nós temos um exemplo aqui. 12 dividido por 6, 2. Então, o meu resto é zero. Então, ela é uma conta exata. Então, nós podemos dizer, então, que essa fração aqui, ela é classificada como fração aparente. 4 quartos. Eu pego 4, divido por 4, é igual a 1. Também é um exemplo de fração aparente. Tá? 6 meios. 6 divido por 2, 3. Então, aqui nós temos alguns exemplos de frações aparentes. Tá? Também, né, é só vocês observarem que o quê? O meu numerador, se ele for múltiplo do meu denominador, com certeza a minha conta de divisão, ela será exata, então será uma fração aparente. Já as frações mistas, nós iremos agora ver na outra página. Aqui nessa página nós temos um exemplo de uma fração mista. Então, se nós temos aqui, ó, Luana usará 3 barras inteiras mais meia barra de chocolate. Como que nós poderemos representar, então, essa situação? Nós poderemos representar da seguinte maneira. Se nós sabemos, então, que ela tem 3 barras inteiras e mais meia barra, nós podemos dizer, então, que ela tem 3 inteiros e 1 meio. Então, a parte inteira, o que está aí representando o meu inteiro, é o número 3, porque eu tenho 3 barras inteiras. Então, eu coloco o meu 3 aqui. E a parte fracionária, que é 1 meio, né? Eu irei representar aqui com a minha fração. Então, isso aqui, pessoal, é um quê? É uma fração mista, tá? É o meu inteiro, a minha parte inteira, junto com a minha parte fracionária. Nós temos alguns outros exemplos aqui embaixo de fração mista. Então, eu tenho a minha fração imprópria, 5 terços, tá? 5, porque 5 partes foram pintadas. 3, que é o meu denominador, que indica o quê? Que o meu inteiro está dividido em 3 partes. Então, eu tenho 5 terços. E como que eu poderia representar esses 5 terços em frações mistas? Então, eu posso representar da seguinte maneira. Eu tenho 1 inteiro e 2 terços. Então, 5 terços é a mesma coisa que 1 inteiro e 2 terços. Só que aqui ela está como fração imprópria e aqui ela está como fração mista. Aqui um outro exemplo. Eu tenho 13 quartos. Tá? De que outra maneira eu posso representar, então? Posso representar na forma de fração mista. Eu tenho 3 inteiros e 1 quarto. Agora, eu irei ensinar como que vocês podem transformar uma fração imprópria em uma fração mista. Então, como que nós podemos fazer aqui? Então, nós iremos pegar o nosso numerador, tá? Que é o quê? 22. E eu irei dividir pelo meu denominador, que é o 4.
tá? Então, 22 dividido por 4, tem 22 na tabuada do 4? Não, eu tenho 20, que é o 5. 5 vezes 4, 20, sobrou 2, tá? Então, esse 5 aqui, que está aqui no meu quociente, tá? Que é o resultado da minha divisão, ele irá representar a minha parte inteira, tá? Já o que sobrou, o resto aqui da minha conta, ele vai ser o quê? O meu numerador. Ele representa a parte que sobrou do meu inteiro. E o meu denominador continuará sendo 4, que é o quê? A quantidade, né, de partes que o meu inteiro foi dividido. Será o mesmo, o 4 aqui será o mesmo denominador da minha fração imprópria. Então, 22 quartos é a mesma coisa, né? Eu posso representar de outra maneira, 5 inteiros e 2 quartos. Aqui eu tenho uma fração mista e aqui eu tenho uma fração aparente, uma fração imprópria, tá? Então, essa fração imprópria, ela também pode ser uma fração mista. Então, é só nós pegarmos e dividirmos o nosso numerador pelo nosso denominador, e aí nós conseguiremos então transformar uma fração imprópria em uma fração mista. Aqui vocês terão um jogo rápido que vocês precisarão transformar as frações impróprias em fração mista. E agora a Pro vai explicar como que vocês podem também transformar uma fração mista em imprópria. Vamos lá. Aqui nesse caso, então, vocês têm aqui uma fração mista e vocês irão transformar em uma fração imprópria. Ao contrário do que nós fizemos anteriormente, que nós tínhamos lá uma fração imprópria e transformamos em mista, nós usamos a continha de dividir, agora nós iremos fazer a conta inversa, nós iremos multiplicar. Então, olha lá, eu pego o meu inteiro, que aqui no caso é 3, e irei multiplicar pelo meu denominador. 3 vezes 5, 15. E somo com o meu resto, que é o quê? Que é o meu numerador. Então, eu somo com o meu numerador, tá? Então, eu pego o meu inteiro, multiplico pelo meu denominador e o que der eu somo com o numerador, tá? 3 vezes 5, 15. Mais 2, 17. Lembrando que o meu denominador sempre continuará o mesmo aqui da minha fração mista, tá? O denominador, ele representa a quantidade que o meu inteiro foi dividido, então ele sempre permanecerá o mesmo. Então, a minha fração mista, 3 inteiros e 2 quintos, ela também pode ser representada pela fração imprópria 17 quintos, tá? Então, relembrando aí, pessoal, quando eu tenho lá uma fração imprópria e quero transformar em uma fração mista, eu divido, tá? Eu pego o meu numerador, divido pelo meu denominador e aí nós iremos montar então a nossa fração mista. Quando eu já tenho uma fração mista e quero transformar ela em uma fração imprópria, eu faço a conta inversa, eu multiplico, pego o meu inteiro, multiplico pelo meu denominador e somo com o meu numerador, certo? Agora aqui vocês terão um jogo rápido, que vocês terão que fazer o quê? Vocês terão aqui as frações mistas e vocês irão fazer o quê? Transformá-las em fração impróprias, tá? Bom trabalho, caprichem aí nas operações e até a próxima aula.